Nós vamos falar agora de educação. O presidente Lula sancionou ontem o projeto de lei que proíbe a utilização de celulares em escolas públicas e particulares de todo o país. Esse assunto já estava dando o que falar nas redes sociais ontem, em toda a imprensa, né? Inclusive a imprensa nacional acompanhando todos os detalhes. No Paraná, uma instrução normativa já validava essa medida nos colégios estaduais. Então, vamos tentar entender como é que vai funcionar a partir de agora. A Tati Pívaro está chegando aqui para falar com a gente ao vivo. Tati, seja bem-vinda ao Tarobá Notícias. Então, aqui para o Paraná, o que deve mudar com essa nova medida? Boa tarde. Boa tarde para você, Fábio, a todos que nos acompanham aqui no Tarobá Notícias. Olha, como você disse, o Paraná ele já seguia essa normativa. Então, na verdade, aqui para a nossa região, para o nosso estado, não deve ter nenhuma mudança significativa em relação a esta lei. Como você disse, o presidente Lula então sancionou essa lei que proíbe o uso de celulares tanto dentro da sala de aula quanto nos intervalos e também no recreio aí nas escolas estaduais, escolas públicas e também nas escolas particulares. E por que isso, Fábio? Porque foi constatado aí por vários especialistas, pedagogos, os malefícios da exposição às telas por essas crianças e adolescentes, como a falta ali de concentração, falta de atenção no momento dos estudos. Muitos também acabavam utilizando o aparelho ali nos intervalos e eles acabavam então perdendo esse processo de socialização com os outros estudantes. Então, por isso, então, que teve essa questão dessa lei. Um outro ponto também de malefício que a gente pode trazer, Fábio, é na própria questão da saúde, né? Esse uso excessivo de telas acaba prejudicando, inclusive, a visão de alguns estudantes que precisam aí começar a utilizar o óculos muito precocemente. Então, essa lei foi sancionada. Como eu disse, você também adiantou, aqui no Paraná a gente já tinha uma instrução normativa que proibia o uso desses aparelhos dentro das escolas estaduais e, então, os estudantes precisam manter esses aparelhos dentro da mochila ou as escolas aí conversarem com o conselho e decidirem por colocar alguma caixa ou até algum nicho ali na entrada das salas de aula para que então os estudantes coloquem esses aparelhos celulares neste local e não fiquem utilizando o aparelho dentro ali da sala de aula e agora também, né, nos corredores e também no intervalo. Quem traz mais detalhes para a gente, Fábio, é a Ana Vasconcelos, que é a coordenadora de documentação da Secretaria Estadual de Educação. Vamos acompanhar. O estudante não pode usar o celular para fins pessoais, para conversa via WhatsApp, jogos, redes sociais. Então, ele deve deixar o celular desligado ou em modo silencioso na mochila ou alguma coisa afim. E quando ele deve utilizar o celular? Quando o seu professor solicitar que peguem o celular, todos os estudantes, para alguma pesquisa, para uso de algum aplicativo, enfim, que seja pedagógico. Numa primeira vez, ele pode ser, o professor vai falar com ele que é para ele desligar o celular. Então, verbalmente, o professor fala com esse aluno para ele guardar de novo o celular na mochila dele desligado. Numa segunda vez, já são acionados os pais para irem até a escola, faz uma reunião com a direção, a equipe pedagógica e o professor, para que esse estudante não faça mais, não desrespeite mais a norma da escola. E numa terceira vez, que não deveria chegar a isso, né, a escola vai orientando novamente para que não aconteça, mas se acontecer, os pais são convocados pela escola a ir até lá e assinar um termo de ciência, que é um desrespeito ao regimento escolar. Então, como a gente acompanhou aí pelo que a coordenadora disse, os aparelhos celulares só poderão ser utilizados para casos aí de fins pedagógicos, alguma atividade repassada pelo professor, em alguma situação de emergência também de saúde. Como ela disse também, nos casos mais graves, então, já depois de ter sido chamada a atenção desse estudante várias vezes, pode então ser chamada também, convocada ali a ter a presença dos pais e dos responsáveis para tentar então sanar esta situação. Importante a gente ressaltar, né, que agora, a partir então dessa lei que foi sancionada, a fiscalização do uso dos aparelhos também vai ser maior dentro das escolas aí de todo o país. Fábio.